Olá, oitavo ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje de literatura, falarei com vocês sobre o humanismo na literatura. Então, pegue o caderno e acompanhe comigo. Literatura ou humanismo é chamado, de segunda época medieval, o período de transição entre o trovadorismo, que vocês viram nas aulas anteriores, para o classicismo, que eu já trabalhei, mas eu vou estar reforçando com vocês, tá? Então, o humanismo ele não foi considerado uma escola literária. Ele foi um momento só de transição entre uma literatura que seguia os padrões mais religiosos para uma literatura de um contexto mais clássico. Tanto que no trovadorismo, a época era o período medieval, onde a Igreja Católica ela dominava a sociedade. Nesse contexto do humanismo para o classicismo, surgiu o antropocentrismo, tá? Que é o homem no centro de tudo. Em meados do século XVI, o gosto pela poesia declina. Então, os trovadores eles começam a produzir bem menos, e com a morte de Dom Dinis, a corte começa a perder a importância no aspecto cultural. Tá? Aí começaram a surgir as crônicas, o contexto de cruzadas, enfim, aliás, das grandes navegações, onde eles começaram a explorar outras terras, e aí veio, nesse contexto até o descobrimento do Brasil. Então, em 1434, Fernão Lopes, ele é cronista-mor do reino. O que os cronistas da época eles retratavam? Eles retratavam, como aí começou esse contexto das grandes navegações, eles retratavam o que eles viam nessas outras terras. Os textos descritivos, as cartas começaram a surgir. As crônicas, desse processo. Tá? A volta do poeta Sá de Miranda, da Itália, trazendo as novidades renascentistas. Então, começou a trazer a forma de sonetos, os poemas já não eram mais cantados, eles começaram a ser declamados. E o contexto crítico também era maior. Tá? Então, as características do humanismo é a identificação com a cultura clássica, contexto de racionalidade. Então, o homem começava a pensar por si e não somente voltado para a igreja. A transição do teocentrismo para o antropocentrismo, como eu falei. Uma afinidade com o espírito conquistador, as viagens ultramarinas. O homem era o herói, ele era um conquistador, ele era o agente agora da sua própria história. E aí veio as novelas de cavalaria. Além da prosa histórica, as novelas elas tiveram grande importância para a história da literatura portuguesa. Até aqui, no humanismo, enfim, estamos falando de Portugal ainda, tá? Porque lembram, quando eu comecei as aulas remotas, eu falei da literatura de formação, a literatura de catequese, o quientismo, foi aí que surgiu, os primórdios da literatura aqui no Brasil, tá? Mas ela ainda, até um determinado momento, ela seguiu características de Portugal. Então, tratavam de temas envolvendo os cavaleiros medievais, classe social de grande prestígio nesse contexto. Então, a novela ela teve 3 ciclos. O clássico, temas da antiguidade, como a Guerra de Troia, enfim. Ciclo carolíngio, que é proezas do imperador Carlos Magno, seus 12 pares, enfim. E ciclo bretão, que é o mais importante dos ciclos, que é a questão do rei Arthur. Vocês já ouviram falar do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, enfim. Contexto mais heróico. E teve também, no contexto do humanismo, o teatro de Gil Vicente. Foi aí que começou a surgir os textos teatrais, os autos. Um deles foi o mais famoso de Gil Vicente, é o Auto da Barca do Inferno,
onde ele trazia críticas à sociedade da época. Então era o judeu mesquinho, o sapateiro que manipulava as pessoas, enfim. E aí, Ariano Suassuna, ele se inspirou nesses autos, tá? Para fazer o Auto da Compadecida. Então é isso, pessoal. Eu não vou deixar a atividade pontuada porque teremos nossa aula ao vivo. E lá estarei passando uma atividade para vocês fazerem no momento do nosso encontro. Então, dúvidas no meu Instagram, professoriana. Beijos e até!